entrou aqui preocupado, se você entrou aqui angustiado, se você entrou aqui triste, se você entrou aqui acabrunhado, se você abrir o seu coração enquanto eu prego a palavra de Deus, você vai sentir exatamente o que eu senti aqui agora, enquanto a menina cantava. Assim como Deus foi com Elias, que ele achava que ele já tinha feito de um tudo, porque ele enfrentou 850 profetas, e quando ele recebeu uma ameaça de uma mulher, ele saiu correndo porque teve medo de morrer por ameaça daquela mulher, e se enfiou naquela caverna e lá ficou, sabe Deus quantos dias ficou enfiado ali dentro. E diz a Bíblia que o Senhor foi lá falar com aquele homem. Veio um forte vento, veio um terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava ali. Porque nós, irmãos, nós queremos que Deus faça as coisas de uma maneira assim, tremenda, visível, que abale tudo e que todos vejam. E às vezes não é assim que Ele faz. Às vezes Ele vem da maneira mais tranquila, mais calma, mais suave, e fala com você, e refrigera a sua alma, e fortalece a sua vida. Assim como Deus veio sobre Elias com uma brisa suave, envolveu Elias, deu comida ao profeta e ele voltou para onde ele tinha que voltar, fazer o que tinha que fazer. Assim o Senhor pode fazer na sua vida essa noite, como Ele fez comigo aqui em cima desse culto. De uma maneira tão simples, um louvor de duas meninas cantando. Então Deus tem as suas maneiras, os seus meios de trabalhar e de falar com você. Preste atenção na palavra do Senhor. O texto que nós lemos de Marcos, capítulo 8, versículo 27, abre essa série de mensagens que nós vamos falar, e nós vamos tratar a respeito de nosso Deus. Porque não é todos que sabem dar uma resposta satisfatória à pergunta que Jesus fez. E qual é o propósito desta série de mensagens? Romanos capítulo 11, versículo 33. Abra sua Bíblia. Se dando projetar, projete aqui. Romanos capítulo 11, e versículo de número 33. Assim diz Paulo nesse texto. Achou? Aí. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Seguinte, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É a esse Deus que você serve. Um Deus de um saber, de uma sabedoria profunda. Um Deus de uma essência que nós não conseguimos tocar, que nós não conseguimos compreender. E aqui justifica essa série de mensagens, deixando claro para os irmãos que nós não vamos estudar Deus. Nós não vamos colocar Deus em um laboratório e examinar Ele para termos uma resposta satisfatória de quem é Deus. Não, não é esse o propósito que nós vamos fazer aqui. Jesus começa fazendo uma série de perguntas importantes. Quem é Ele? Quem é Ele para você? Qual é a sua identidade? Jesus pergunta: o que os homens estão dizendo a meu respeito? E deram várias respostas. E aí ele vira-se para os seus discípulos: e para vocês? Quem é que eu sou? O que eu sou para vocês? O que eu significo para vocês? Quais são os seus atributos? Quais são suas obras? Irmão, da resposta que demos, depende
depende a nossa vida e a nossa fé diante do Senhor. O que aquelas pessoas responderam? Uns diziam, coloca no texto lá agora, Marcos capítulo 8, versículo 27. Aí, e saiu Jesus aos seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Seguinte, eles responderam, João, o Batista, e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. Segue. E ele disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, por uma revelação, ele diz, tu és o Cristo. Irmãos, a resposta que os discípulos deram para Jesus, sobre o que as pessoas estavam falando sobre Jesus, eram só opiniões sobre o Cristo. Eu acho, na minha opinião, acho que é João Batista. Na minha opinião, eu acho que é Jeremias. Na minha opinião, acho que é um dos profetas. Mas nenhuma resposta veio de uma convicção, nem a de Pedro, veio de uma convicção de saber quem era Jesus, porque nem os discípulos sabiam direito quem era Jesus. Pedro diz, tu és o Cristo. Se você ler lá no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que o Espírito, ou o Pai, revelou a Pedro, e dizendo, ele é o Cristo. O que é que você tem do seu mestre? Você tem opinião ou você tem convicção? Por que você se aproxima dele? Por que você serve ele? Não dá para servir Jesus para escapar do inferno, porque tem gente servindo e não vai escapar do inferno. Não dá para servir Jesus achando que ele é um curandeiro, porque você pode passar o resto da sua vida doente e ele não vai lhe curar, sabe Deus o porquê. Não dá para servir Jesus achando que ele é somente um vendedor de casa, de carro que dá coisas para você. Não dá para ser. Isso aí não é crença. Isso aí não é convicção de quem ele é para você. Isso aí é opinião. Que é o que as pessoas estão falando. Não, eu acho que ele é um aí dos profetas, ou ele é o Batista, ou ele é o Jeremias. Ele é alguém aí. Irmãos, se nós temos dificuldade, vocês tinham dificuldade de falar quem era Jesus, imagine se perguntasse para eles então quem é Deus. Se já estavam tendo dificuldade de definir com convicção quem era o Cristo, imagine se perguntasse quem é Deus. Se alguém perguntar para você lá na rua, lá no seu dia a dia, no seu trabalho, se você fala que serve a Deus, que Deus é isso, Deus é aquilo, e ele fizer a revelação e perguntar para você, mas me explica para mim, por A mais B, quem é esse Deus aí que você serve? Quem é esse ser aí que você diz que você crê? Por que você crê nesse Deus aí? Aonde está a razão dessa sua crença? Aonde está baseado essa sua crença em Deus aí? Você sabe me responder? Você sabe me dizer quem é esse Deus? Irmão, disso depende a minha fé. Dessa resposta depende da tua fé. Porque se você não souber definir a quem você serve, a sua fé vai ser uma fé torta, uma fé distorcida. A sua crença vai ser uma crença distorcida e você vai ter uma relação doentia com o seu Criador. Você vai ter uma vida espiritual doente com o seu Criador. Então, querido, preste atenção no que vai ser dito a partir desse domingo. Quem é esse Deus que nós dizemos que Ele serve? Deixa eu perguntar a vocês, e perguntar não ofende. Deus pode fazer tudo? Sim ou não? Deus pode fazer tudo? Ele pode, só que ele não faz. Tem algo que ele não pode fazer porque vai se contaminar. Mas se ele quiser, ele pode. Deus não pode fazer tudo. O que ele não pode fazer? Ele não pode pecar. O que ele não pode fazer? Tirar a dor da sua alma. Porque esse é um processo meu, um processo seu. Há coisas que Deus não faz. Por exemplo, você está orando pedindo dinheiro. Senhor, eu quero que o Senhor me dê a prosperidade. O que Deus vai fazer com você? Vai lhe dar o dinheiro? Não, vai lhe dar trabalho. Vai lhe dar trabalho para você ganhar o dinheiro que você quer. Mas lhe dar o dinheiro de mão beijada, Ele não vai te dar.
Então não é tudo que nós achamos. Não, quem é esse Deus? O que Ele pode fazer por mim? E o que Ele não pode? Ele pode fazer tudo, mas há coisas que Ele não faz. Dentre elas é pecado. Dentre elas é mentir. Dentre elas é dizer que não vai lhe salvar. Ele pode lhe salvar. E Ele vai lhe salvar. E está lhe salvando. Porque a graça e a misericórdia lhe alcançou em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, à medida que você der a resposta a essa pergunta, se você não souber definir quem é o seu Deus, se você não souber dizer, deixa eu fazer uma pesquisa aqui que não custa nada a ninguém. Quais são os atributos de Deus? É essa a resposta que você vai dar para quem lhe pede a razão de sua fé? O silêncio? Quais são os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus que não se encontram no homem? E quais são os atributos de Deus que se encontram no homem? Que não se encontram. Onisciência, onipresença e onipotência. Tudo se encontra no homem. O amor, a sabedoria, Amém, meus irmãos? Dessa resposta, desse entendimento, depende de tua fé. Dessa pergunta que te fizerem, você vai dar razão à tua fé. Você não pode dar o silêncio àquele que pede razão da sua fé. Aquele que pede explicação de quem é esse Deus, você tem que saber dar. Porque se ele perguntar quem é Deus, por que Ele é poderoso, por que Ele é onisciente, por que Ele é onipresente, por que Ele tem todo o conhecimento, Responderia assim, porque Deus é Deus. Ele é. é pouco. Não explica. Você tem que explicar e dar razão da sua própria fé. Se você não sabe explicar aquele que você está servindo, a tua fé é uma fé falha, meus irmãos. Se você não entender quem é o seu Deus, como é que você vai ter fé? Como é que você vai desenvolver fé se você não entende quem é o seu Deus? Então, se Jesus chegasse aqui e perguntasse para mim, para você, como fez para os discípulos lá, e para vocês, quem eu sou? Diga para mim quem eu sou para vocês, porque alguém vai perguntar para você. Irmão, tem uma ideia, que a ideia é assim: Deus disse e eu creio, e isso é o suficiente. Será que isso é o que basta? Eu creio e simplesmente creio para crer mais. Será que é assim que funciona? Vamos ler Oséias capítulo 6, versículo 4. Alguém diz, não, eu creio e isso é o suficiente. Muito bem, mas você crê em quê? Você crê no quê? Como é que você chegou a essa crença aí? Como é que você desenvolve essa crença? Como é que você aumenta essa crença diante do Senhor? Oséias capítulo 6, versículo 4. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã. Não é esse texto aí não. Não é esse texto aí não. Inverte. Ponha 4:6. Pronto, ponha 4:6. Mas é o capítulo 6 também tem um texto lá que eu vou achar. Aí. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O que destrói o povo de Deus não é o diabo. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento a respeito de Deus. Não é o diabo. O que destrói a gente é a falta de não conhecermos a Deus pela sua bendita e poderosa palavra. Porque Deus não vai ficar revelando a quem Ele é com revelação divina. Revelação divina tem o seu propósito, que não é revelar Deus, porque Ele está revelado nas Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Amém. E eu pergunto ao presbítero Carlos, que tem revelação divina. Alguma vez Deus revelou, olha filho, eu sou isso aqui? Não, Ele dá revelação divina de alguma coisa, de alguma situação que está acontecendo com alguém. Mas a revelação divina de
de quem Deus é pelas Escrituras que nós recebemos. Então, querido, a fé não é essa fé burra. Eu creio porque eu creio, não. A fé é calcada em evidências de que existe alguém que formou tudo isso aqui, que criou tudo isso aqui, que pode fazer tudo isso aqui. É o que ele está dizendo aí em Osés: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas eu quero achar lá Osés, abre lá em Osés capítulo 6, eu quero achar o texto que eu separei para nós vermos aqui essa noite. Osés capítulo 6. Aqui, já achei. Osés capítulo 6, versículo 3. O que diz aí? Conhecemos ou precisamos. Ó, vamos lá, por partes iguais, como diria Jeff. Conhecemos. Aí, calma. Conhecemos. A nossa fé está calcada aí. Eu começo a crer, para entender, para conhecer esse Deus que nós vemos logo no início, um Deus profundo, um Deus insondável, um Deus de sabedoria profunda. Ele diz: conheçam, e o que mais? Prossigamos em conhecer. Irmão, minha fé, sua fé, ela se dá pelo conhecimento que adquirimos pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Paulo diz: não, a fé vem por ouvir, e ouvir louvor. É isso que está dito lá? Não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir os testemunhos. É isso que está dito lá. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É aqui que está a fé bíblica, uma fé que está calcada no santo conhecimento da palavra de Deus. Não é eu creio porque eu creio, não. Eu creio para entender e compreender quem é esse Deus. E diz lá: então conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e a ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Não é uma fé burra. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Pronto. Rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem rejeita o santo conhecimento de Deus pela palavra de Deus, a resposta para você foi: acabou de ser lido aí. Assim como aqueles que me rejeitam a mim pelo conhecimento da palavra, eu também rejeitarei esses indivíduos. Não está sendo dito aí no texto de Osés 4:6? Meu irmão, quando eu falo a vocês, venham aprender a palavra de Deus, é para você não ser rejeitado por Deus. Quando eu digo a você, lá na sua casa, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, é para que você não seja rejeitado por Deus. Porque aquele que rejeita o santo conhecimento da palavra de Deus, aonde é calcada a minha fé, a sua fé, esse tal será rejeitado pelo Senhor. E quanta gente no nosso meio é rejeitada por Deus? Porque rejeita Deus pela sua bendita e poderosa palavra. Não se pode ter conhecimento de Deus a não ser pela Bíblia. Não se pode ter fé verdadeira a não ser pela palavra de Deus, meus irmãos. Todos os eventos que acontecem fora da Bíblia, ela só pode ratificar a Bíblia. Toda manifestação espiritual que acontece, ela vai ratificar a Bíblia. Nunca ela vai contradizer a Bíblia. Irmão, eu já vi de tudo nesses meus 30 anos de evangelho. Eu já vi de tudo. Eu participei uma vez de um evento, e eu estou lá ouvindo, e o camarada trazendo lá um diabo de uma revelação que contradizia a palavra de
Deus com a palavra de Deus. Qualquer manifestação espiritual, ela tem que ratificar, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós cremos para compreendermos a Deus pela sua palavra. Não é crer para crer mais, porque esse é um tipo de fé burra. É um tipo de fé que não se calca na palavra de Deus. Não, eu creio para compreender a Deus e compreender a Deus pela palavra de Deus em nome de Jesus. Mas se você perguntar aos homens, quem é Deus? A sociologia diria que Deus é um conceito sem conteúdo. E explico. Deus é um símbolo, e um símbolo sem conteúdo. Ou seja, cada indivíduo dá o conteúdo que quer. Cada um pinta o Deus que quiser. Cada um diz que Deus estava. Você pega isso aqui que eles falam que não tem lógica, mas tem uma certa lógica. Porque hoje a gente vê na mídia quantos famosos se dizem crente. Está cheio. Mas ninguém larga de fumar maconha, ninguém larga de cheirar cocaína, ninguém larga da vida da safadeza, ninguém larga. Não, mas eu estou com Deus e Deus está comigo. Porque cada indivíduo dá a forma, dá o seu parecer de Deus. Você vê até bandido orando o Pai Nosso antes de fazer um assalto. Vamos cá orar para pedir proteção de Deus, porque cada indivíduo dá o conteúdo de Deus. Cada um pinta um Deus, cada um coloca um Deus na sua cabeça. A gente vê até corrupto, ladrão, safado, político sem vergonha, roubando. E vem cá, vamos dar a mão aqui, vamos orar. Ó Senhor, obrigado. Porque cada um pinta o seu Deus. Cada um dá o conceito de Deus se quiser, a moda que quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser. Então, para alguns homens, Deus se adequa à sua vida porca, à sua vida nojenta. Mas diz a Bíblia que Deus ele é santo e exige que cada um de nós que recebemos ao Senhor sejamos santos assim como Ele é santo. Amém, meus irmãos? Amém. O Deus não é um Deus que sai da sua cabeça, não. Ah, não, Deus para mim não é um Deus da sua cabeça, não. É o Deus da Bíblia, é o Deus que se revela pela palavra de Deus. Em que Ele diz que Ele é santo e exige de nós santidade. Não é o Deus que eu penso, não é o Deus que eu imagino, porque até na igreja está assim hoje. Até na igreja está assim, os irmãos estão cada um pintando Deus de uma forma. Mas e o Deus da Bíblia? É esse Deus que eu quero. É a resposta desse Deus que se revela na Bíblia que o Senhor quer ouvir da minha vida e da sua vida. Mas a sociologia diz, não, Deus é uma coisa, é um símbolo sem conteúdo, e cada um dá a forma que quiser. Mas se você for para a psicologia, Freud, o pai da matéria, ele diz que Deus é uma projeção do nosso Pai. Ou seja, eu projeto meu Pai e divinizo meu Pai. Não, Deus não é uma coisa real. Deus é uma projeção da minha mente. Eu pego meu Pai e divinizo meu Pai acima de todas as coisas e digo, isso aqui é meu Deus. Mas sabe por que Freud falava isso? Porque ele tinha um problema com o pai dele. Aí, como ele tinha problema com o pai dele, ele quis dizer que o Deus que nós servimos era igual ao pai dele. Então era uma projeção. Não, irmão, Deus não é uma projeção. Deus, ele é real. Deus, ele é verdadeiro. Ele não é a projeção de meu pai, de minha mãe, de minha avó. Não, Deus é exatamente o que ele é. Deus todo-poderoso. E que não aceita dividir a sua glória com ninguém. E não se adequa a ninguém. É esse Deus que nós servimos. Não é esse Deus desse evangelho sem vergonha que está por aí, que
se revela pelas Escrituras Sagradas em nome de Jesus. Não é uma projeção, Ele é real. Ele é um Deus acima de tudo e de todos. Mas se você perguntar para a psicologia, não, Ele é só uma projeção. Não se preocupa com isso. Trabalhe sua cabeça, trabalhe sua mente. Esqueça esse negócio de Deus. Viva a sua vida. Você se basta a você. Você não tem que dar satisfação a ninguém. Não existe negócio pós-morte. A vida é vivida aqui agora. Quando você morrer, acabou. Não, meu irmão, quando eu morrer, eu tenho que prestar conta ao meu Criador em nome de Jesus. Amém? Mas se você perguntar para a filosofia, não, Deus, olha, Deus é um grande ser. Mas Ele é um grande ser que é a própria humanidade. Esse grande ser, esses crentes quadrados, esses crentes tontos que ficam lá na igreja, lá gritando, berrando, que nem... Não, isso aí não existe. Essa ideia é uma ideia infantilizada, porque é assim que eles falam de nós, meus irmãos. É uma ideia infantilizada, de pessoas infantilizadas, de pessoas que vivem querendo escapar da realidade. Mas quem é que escapa da realidade? Por um acaso eu preciso de um cigarro de maconha para sair da realidade? Eu preciso de uma cocaína para sair da realidade? Eu preciso me embebedar para sair da realidade? Quem é que sai da realidade? Quem é que sai da realidade? Somos nós? Ou são eles? Que para fugir da dureza da vida, se enfiam em droga, em prostituição, em tudo que não presta para fugir da realidade da vida. Não. Nós enfrentamos a realidade da vida, porque a Bíblia diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Amém. Não é um grande ser, não é a própria humanidade, não é o homem. Deus está para além disso aqui. Deus está para além do homem. Se Ele se igualar, se comparar a cada um de nós, Ele não é o que Ele diz que Ele é. Ele passa a ser como um de nós, mas Ele está para além de nós. É por isso que Ele é exatamente o que Ele é, um Deus todo-poderoso. Não, mas esse negócio de Deus não existe, porque Deus escapa. É assim que eles falam, irmão. É assim que eles querem nos diminuir. Deus escapa a nossa razão, o nosso raciocínio. Mas é claro que tem que escapar a santa ignorância, porque um Deus que se explica não é Deus. Você queria servir um Deus que você consegue explicar? Ah não, Deus é isso aqui. Deus não se explica. Ele tem que escapar a nossa razão, porque Ele é para além da nossa razão. Ele está acima de tudo e de todos. É por isso que Ele escapa. Olha o que diz Paulo em Filipenses. Esse Deus é tão poderoso, que a paz que Ele nos dá excede ou ultrapassa a nossa mente de querer compreender essa paz que Ele nos dá. Não, Ele não dá nem para você entender, compreender, definir, porque Ele escapa a razão. Mas Ele tem que escapar mesmo a minha razão, a sua razão, porque se eu conseguisse explicar a Deus, Ele deixa de ser quem Ele é. É a lógica de Moisés. A sarça ardendo, Moisés ficou curioso. Digo, vou me achegar aqui. E se achegando, Deus falou para ele: pare aí, tire a sandália, porque o lugar que você vai pisar agora é lugar santo, é lugar sagrado. Aleluia. Qual é a pergunta que Moisés faz? Mas eu vou em nome de quem? Quando eu chegar lá, eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Qual foi a resposta que o Senhor deu? Eu sou o que enviou. Eu sou, me enviou a voz. Isso não é nome, porque o nome define, o nome explica. O eu sou, o que sou, me enviou a voz não é nome, porque Deus não se explica e não se define em Deus com palavras, com raciocínio humano. É por isso que nós servimos a Ele, meus irmãos, porque Ele não se explica, Ele não se define, porque Ele está para além da lógica humana. É esse Deus que você serve.
É esse Deus que você glorifica todo santo dia. É esse Deus que você glorifica. É esse Deus que te faz levantar. É esse Deus que te faz viver. É esse Deus que te abençoa e te dá os livramentos todos sem você nem perceber. Deus está lá trabalhando, agindo na sua vida, e você está lá seguindo os seus caminhos, porque a misericórdia dele é grande sobre nós. É esse Deus que nos coloca em paz, em tranquilidade, e o mundo onde não tem paz, não tem tranquilidade. Eu falei essa semana, o mundo está tão louco, tão louco, tão louco, que diz que dia 20 agora vai ter um ataque maciço nas escolas. Quem é que te guarda? Quem é que te protege? Quem é que te faz deitar em paz e levantar em paz? Quem é que te livra quando você anda? Irmão, é que se Deus, eu gostaria que Deus abrisse nossos olhos espirituais um dia só, para quando Ele fechasse os olhos, você ficasse aterrorizado de ver. Porque Deus é assim, nós estamos andando, nós não estamos vendo nada. Mas o mundo espiritual está se movimentando para arrebentar com sua vida todo santo dia. Mas diz a palavra que o anjo do Senhor estará ali, protegendo, livrando a cada um de nós dos períodos, das intempéries, e nos dando a vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É esse que nós servimos. Portanto, que não precisamos ficar apavorados com nada. Não precisamos ficar pasmados com nada. Porque Deus tem nos guardado e nos protegido em nome de Jesus. Então, para a filosofia, não, esse Deus se escapa ao raciocínio, não se pode conhecer esse Deus. Mas a Bíblia, nós acabamos de ler que nós podemos conhecer a esse Deus pela sua santa e poderosa palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Os ateus dizem que Deus não pode ser comprovado com provas materiais. Por isso eles dizem para nós: não, Deus não existe. Prove que Deus existe. E eu pergunto: prove que Ele não existe. Se eu tenho que ter prova de materialidade de que Ele existe, então me apresente as provas materiais de que Ele não existe. Mas, irmãos, nós não temos provas materiais de que Ele existe mesmo, porque Deus não está preocupado em provar a ninguém que Ele existe, porque Ele simplesmente é. Amém, meus irmãos? Deus não existe, Ele é. Porque se Ele existir, Ele passa a ser como um de nós. Eu posso ser provado. A minha matéria pode ser colocada em um laboratório e me dissecar ali e dizer: Luiz existe porque isso prova. E o nosso Deus? Quem é que vai pegar o nosso Deus, colocar no laboratório e dissecar e dizer: não, Ele existe porque tem provas? Deus não existe, Ele é. É aquilo que Ele disse para Moisés: o eu sou me enviou a voz. É esse que você vai servir. Aleluia. Não temos prova de que Ele existe, mas temos evidências de que Ele é o que Ele disse que Ele é. Quando eu olho para este mundão velho, quando eu olho para o universo, essa coisa enorme, irmão, eles dão as explicações que eles quiserem. Manda um telescópio, manda não sei o que, manda lá um monte de coisa lá para ficar fuçando lá. Mas essa coisa chamada espaço, que é um trem doido, um trem grande, isso só existe em função de um planetinha que, diante de tudo isso, é um carocico de nada, uma coisinha de nada. Esse espaço está aí só por conta desse planetinha chamado Terra, onde tem um bando de comedor de arroz e feijão que Jesus trabalha todo santo dia. Amém, meus irmãos? Tudo existe em função deste mundo. E tudo existe em função desse mundo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas o ateu diz: não tem prova. Realmente não temos, mas nós temos evidência de que Ele é o que Ele diz que Ele é. Porque só um ser como Deus, para criar este mundo, para colocar gente neste mundo, para colocar e fazer a manutenção da nossa existência, para você respirar e sair. Você acha o que, irmão? Se Deus não faz a manutenção da vida, você acha que nós estaríamos aqui ainda?
O homem procurando matar a terra, destruir a terra todos os dias, mas Deus está lá fazendo a preservação, fazendo a manutenção da vida, para que nós continuemos existindo nesse mundo velho que nós aqui estamos. Então nós não precisamos de prova mesmo não, porque as evidências mostram que Deus, Ele é exatamente quem Ele é, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nele há. Amém, meus irmãos? Não, esse negócio de falar de Deus, isso é coisa de mente primitiva. É assim que Ele nos trata. É assim que Ele nos trata. De mentes infantilizadas. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A mente deles são tão esclarecida que olha para o buraco onde eles estão indo. E que se os crentes não tomar cuidado, vai junto. Olha o buraco. Olha a situação do mundo. Dá uma olhadinha em volta. Veja como está o mundo hoje. Veja como estão as pessoas hoje. De tão intelectual que eles são, de tão sabido que eles são, que, irmãos, a ideia era o seguinte. Dizia o seguinte. Isso no século XVII, século XVIII, século XIX, século XIII. Não, o homem por si só vai chegar um período da humanidade que nós teremos um progresso maravilhoso. Qual é o progresso que o homem conquistou até agora? Até agora o homem conseguiu fazer 2 grandes guerras. Até agora o homem só sabe brigar. O homem só sabe guerrear. O homem só sabe lutar. O homem só sabe roubar. O homem só sabe tirar a tranquilidade e a paz. Aonde que está o progresso do homem pelo homem? Você sabe o que eu ouvi esses dias? De uma médica. Ela disse, olha, nós somos limitados. Nós não temos todas as respostas. Nós não temos todas as soluções. E eu disse, realmente vocês são limitados. Mas o Deus que eu sirvo, esse é um Deus ilimitado, que pode fazer todas as coisas pelos homens. É a esse Deus que você serve. Não caia nessa falácia. Ah não, essa é coisa de uma mente primitiva, de uma mente que não está avançada, de uma mente que não tem o nosso saber. Aonde que está levando o saber do homem? Aonde é que está levando o homem? O saber do homem está levando o homem para a própria destruição. E o homem só não se destruiu ainda pela misericórdia do Senhor, porque o homem está tão louco para se destruir, que eles parecem crianças com um brinquedo na mão. Você sabe por que o homem não se arrebenta todinho, arrebenta a gente junto? Porque a mão poderosa de Deus está lá, comandando tudo e segurando todo. Porque, irmão, se um desses loucos aí decidir acionar as bombas que eles têm, eles arrebentam com o mundo 10 vezes. Eles não fazem, porque quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Portanto, você, crente, não precisa ficar apavorado. Ah, mas o crente está lá brigando com a Rússia. Deixa eles lá se resolver. Não, mas que a guerra vai estourar. A Bíblia diz que a igreja não foi destinada para a ira de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não fomos destinados para comer o pão que o diabo amassou com o rabo, com o pé e cuspiu em cima. Nós somos criados para servir e glorificar ao Senhor. E daqui a pouco vamos ser tirados daqui dessa terra e vamos ser transportados para a glória celeste. E lá estaremos com Ele. Deixe falar que somos com a mente primitiva. Deixe dizer que somos com a mente infantilizada. Eu quero continuar com a minha mente infantilizada, mas quando eu tombar, eu quero acordar na glória celeste e estar com o meu Senhor em nome de Jesus. Deixe escarnecer, porque vai chegar um dia que nós vamos tirar a prova dos 9, vamos ser quem tem a razão nessa história, e a razão está com Deus, e nós estamos com a razão porque estamos do lado de Deus e servindo a Deus em nome de Jesus. Deixa eu falar para você como é que Deus é misericordioso, irmãos. Só a Europa, ela teve mais de 300 guerras. Já era para a Europa ter sido varrida do mapa.
continente com mais de 300 guerras não é varrido do mapa. Com 2 grandes guerras que arrebentou aquele lugar, não sai do mapa. Porque a misericórdia do Senhor está naquele lugar. Amém, meus irmãos? Então não fique preocupado, não. Não, mas deixe ele se resolver lá. Porque isso aqui só vai ser arrebentado por uma mão só, e é pela mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem tem autoridade para acabar com o mundo. Só quem criou pode acabar e fazer este mundo de novo para a glória de Deus. Como diz Pedro, ele viu os céus se enrolando, os elementos ardendo. Ele arrebenta, acaba com tudo isso aqui para descer a nova Jerusalém, para nós estarmos com Deus na eternidade, em nome de Jesus. É esse Deus que nós servimos. Portanto, deixe que diga que nós temos uma mente infantilizada, que nós temos uma mente primitiva, em crer em uma divindade que nós não conseguimos nem provar, e damos graças a Deus que não conseguimos provar, porque se provarmos que Deus existe, Ele deixa de ser Deus. Ele é exatamente o que Ele disse Ele é. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, e isso para nós basta, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso falando de nós. Agora veja só uma coisa interessante aqui. Eu já citei Moisés capítulo 3, aliás, Êxodo capítulo 3, versículo 3, aonde Moisés busca saber quem é esse Deus. Agora, irmão, você já parou para pensar por que Deus se revelou para Moisés em um arbusto? Já parou para pensar? Por que Deus se revelou numa plantinha espinhosa? E ele viu aquele fogo, aquela coisa, e aquilo não consumia. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar qual é a mensagem que Deus tem para mim e para você essa noite, nessa plantinha que Ele se revelou a Moisés? Querido, sabe por que Ele se revelou a Moisés num arbusto, uma planta espinhosa? Para dizer o seguinte: que no meio das minhas dificuldades, que no meio das suas dificuldades, que no meio das suas aflições, Ele se revela a você, livrando a sua alma, a sua vida, em nome de Jesus. Ele se revela naquele arbusto porque o povo estava clamando, no meio da aflição, o povo estava clamando. E Deus se revela e diz: olha, Moisés, diga a eles que eu vou livrar eles do meio daquela aflição. A mesma palavra de Deus é para você essa noite. Deus é aquele que nos livra do meio da nossa aflição. Deus é aquele que nos livra no meio do nosso problema. Deus é aquele que nos dá suporte no meio da nossa luta, da nossa adversidade. Deus está ali. Amém, meus irmãos? O que é que nós precisamos fazer? Somente crer. Somente crer e descansar totalmente em Deus, irmão. Crente que crê em Deus, crente que descansa em Deus, não fica perturbado e nem preocupado em demasia. Nos preocupamos, mas a preocupação não nos consome, porque nós sabemos que temos um Deus poderoso que resolve os nossos problemas. É esse Deus que se revelou lá naquela sarça. É esse Deus que está aqui se revelando para mim e para você esta noite. Não podemos responder quem é esse Deus se não estivermos cheios da graça e do Santo Espírito para nos revelar pela Sua palavra. Porque se tentarmos responder a Deus pela nossa natureza pecaminosa, vamos chegar nas mesmas respostas que os homens dão. Mas só podemos responder porque estamos cheios do Espírito Santo e Ele nos revela quem é esse Deus pela Sua bendita e poderosa palavra. Olha que coisa interessante. Jó, capítulo 42. Jó também não sabia responder. Moisés não sabia responder, mas depois ele soube responder. Ele diz: olha, o eu sou me enviou a voz, e não me pergunte mais nada, porque a única resposta que eu tenho para vocês é essa: o eu sou me enviou a voz e vai livrar vocês da mão do faraó. Agora ele vem e se revela a Jó. Não conhecia Deus. E Jó disse pela boca:
conhecia, sabe como eu te conhecia? Eu te conhecia só de orelhada. Eu te conhecia só porque eu ouvia falar. Eu te conhecia assim, sabe? Eu te conhecia porque eu ia todo domingo ali nas luz divinas e eu ficava ouvindo. E todo dia o pastor estava lá falando Deus do Senhor. Mas eu só te conhecia de orelhada. Mas agora não, Senhor. Agora eu te conheço, porque agora eu andei contigo. Irmão, onde é que Deus anda com o homem? Nas aflições da vida, Deus está andando com você. Na dificuldade da vida, Deus está andando com você. É você que não percebeu ainda. Mas lá naquela dificuldade, Deus estava andando com você. Você não percebeu ainda. Porque é na dificuldade da vida que Deus anda com o homem. E se você estiver atento, você vai perceber Deus andando com você e carregando você. Se você perceber, você não está nem mais andando, você está no colo do Senhor. Ele está carregando você, com você, e você nem se percebeu disso. Jó diz: não, Senhor, eu te conhecia só de orelhada, mas agora não. Agora eu te conheço, porque eu andei com o Senhor e o Senhor andou comigo na minha aflição, na minha angústia, na minha tristeza, nas minhas perdas. O Senhor estava comigo. Será que você tem o mesmo estofo de Jó? Que mesmo conhecendo a Deus de orelhada, perdeu tudo, perdeu fama, perdeu filho, perdeu mulher, perdeu dinheiro, perdeu tudo, mas continua, perdeu até a saúde, ficou podre, fedendo, com caco, coçando a pele podre, fedorenta. Mas lá no meio da sua miséria, ele continuou crendo e diz: o meu Redentor se levantará de sobre a terra. Nu eu saí do ventre da mãe, nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo de orelhada, ele creu em Deus. E aí ele vai dizer: eu conheci o Senhor só de orelhada, mas agora eu conheço o Senhor porque eu ando com o Senhor. E agora eu sei responder a quem quiser e dizer quem é Deus, e falar quem é Deus. Gênesis capítulo 12. Abraão, fazedor de ídolos. Acalma essas crianças aí. Fazedor de ídolos, idólatra, não sabia quem era Deus, muito vagamente ouvia falar. Capítulo 12, uma voz fala na cabeça dele: Aleluia, glória a Deus. Abraão, sai dessa sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. Abraão não conhecia, mas ele começou a andar com o Senhor e começou a conhecer o Senhor. Aí você chega no capítulo 22 de Gênesis e diz: depois dessas coisas, Deus pede o seu único filho, o filho da promessa. Ô irmão, você tenta se colocar no lugar de Abraão. Você tem um filho, o filho que você desejou, o filho que você quis, o filho que você buscou, e agora Deus diz: agora eu quero o seu filho. Será que você tem esse estofo de ouvir e obedecer como fez Abraão? Ele ouviu e obedeceu, e ele ia matar o seu próprio filho em sacrifício diante do Senhor. Mas a mão do Senhor estava ali para conter a mão de Abraão e dizer: agora, Abraão, você sabe que você pode crer em mim, porque Deus sabe se eu posso ou não crer nele, mas nós nem sempre sabemos. Tem situações da vida que você vai passar. Há momentos que você fala assim: mas se fosse eu não sei se eu tenho estrutura. Não, você vai passar pior do que eu. Para você saber que você pode crer no seu Deus acima de qualquer coisa e de qualquer situação. Nós não sabemos do potencial que nós temos diante do Senhor. Nós só vamos saber quando nós somos requeridos diante de Deus. Aí nós vamos saber que nós temos potencial para crer,
fidedignamente em Deus e saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Abraão sabia responder quem era Deus. Aleluia. Meus irmãos, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus glorioso que você serve e que você tem que ter a resposta na ponta da língua. Quem é esse Deus que você serve? Dar a razão às pessoas que perguntam. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Daqui a pouco nós vamos sair daqui. Amém? Diga amém com convicção. Amém. E aqueles que não creram na pregação do Evangelho, duvidaram de nossa palavra, duvidaram de nossa pregação, vão crer da maneira mais difícil, mais dura, mais dolorosa, de que tudo que aqui falamos era verdade, mas não deram crédito à voz do Senhor. Mas nós que estamos aqui, dando ouvido e crédito à voz do Senhor, ansiamos esse dia como se ele viesse exatamente agora. Enquanto fazemos essa oração e pedimos ao Senhor, ora vem, Senhor Jesus, e nos leve para junto de Ti. Irmão, que dia será esse para as pessoas? Que dia será esse para as pessoas que não levam Deus a sério? Para os crentes que estão brincando de servir a Jesus? Para os crentes que não estão servindo a Jesus com fidelidade e amor? Que dia será esse? Tenta calcular. Você passa anos e anos dentro de uma igreja, ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra, todo santo domingo, e de repente você chega aqui e não vai encontrar mais ninguém aqui dentro, e vai dizer, realmente, aquilo que ele falava era verdade, eu não dei crédito, agora eu vou crer da maneira mais dura que o ser humano vai passar na face da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um daqueles que não estão dando crédito à voz do Senhor, para que se arrependam rápido, porque Ele está vindo, irmão. Ele está vindo buscar a sua amada e bendita noiva, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Terça-feira nós temos oração das 20 às 21. Quinta-feira temos culto com as irmãs aqui às 19h30, 21. Sexta-feira